Olá, tudo bem com você? Estamos meditando na Bíblia, no Novo Testamento, em ordem cronológica. Convido você a meditar comigo desde o princípio. Se você está chegando agora nesse vídeo, volte lá no princípio, na lista. Comece desde o princípio. Vamos ler o Novo Testamento em ordem cronológica e vamos aprender com os ensinamentos do Senhor Jesus e beber desse Espírito, porque a Bíblia, a Palavra de Deus, é uma fonte de vida. Vamos pedir a direção, você dê o seu gosto ao vídeo, partilhe ele com alguém, tá bom? Meu Deus, que o Senhor abençoe essa meditação ainda mais. A Tua Palavra nos abençoa, a Tua Palavra nos edifica, a Tua Palavra nos faz andar debaixo da Tua vontade, que venhamos a cada dia mais estar de acordo com o que essa Palavra está escrita. Por isso, meu Deus, que o Senhor venha estar diante dessa meditação hoje. Amém. Mateus 8, versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. O comentário diz assim: quero ser limpo. A vida de um leproso era de muito sofrimento e humilhação. Por terem uma doença contagiosa, eles não podiam mais conviver com a família e tinham que se isolar de todos. Quando aquele homem doente se aproximou do Senhor Jesus, ele sabia da sua autoridade para curá-lo, porém não tinha certeza de que esse era o seu desejo. Mas, ao ouvir a resposta de Jesus e ser tocado por ele, imediatamente ficou limpo. Espiritualmente, a lepra é um símbolo do pecado, pois assim como ela apodrece o corpo, o pecado faz perecer a alma, tornando-a imunda. O desejo do Senhor Jesus é curar, não somente o corpo, mas acima de tudo a alma doente e contaminada pelo pecado. Para que isso aconteça, ele deu a sua vida na cruz. E aqui nós vemos a vontade de Deus. Às vezes a pessoa está doente, ou ela está enfrentando um problema, ou ela tem uma necessidade, qual for, e ela pensa, eu estou vivendo com isso, é a vontade de Deus. Não, aqui está a vontade de Deus. Quando ele falou, se quiseres, pode tornar-me limpo. E ele falou, sim, quero. Então, é da vontade de Deus que você venha ter uma vida abundante, que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não se deixe guiar o comodismo ou aceitação da sua vida como está. Você pode buscar em Deus a transformação dela. No 4. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. O comentário: vai, mostra-te ao sacerdote. Era a função do sacerdote, segundo a lei de Moisés, examinar todos os casos de doença de pele entre o povo, a fim de saber se era lepra. Se essa moléstia fosse confirmada, a pessoa deveria ficar de quarentena, isolada, pois era considerada imunda. Uma vez sarada, ela deveria se apresentar ao sacerdote fora do arraial para comprovar a cura. Ao mandar o homem se apresentar aos sacerdotes, o Senhor Jesus mostrou que era um cumpridor da lei, e isso serviria de testemunho para todos eles. E do que eles não ter como acusar o Senhor Jesus, a não ser das invenções deles, né? No 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Então, algumas coisas nós temos que destacar. O centurião, então, ele não era da nação de Israel, ele era romano, ele era um homem importante e ele tinha um servo, mas ele tinha uma relação diferente com esse servo, né? Ele gostava dele. No 7, e Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Por isso que quando nós lemos a palavra de Deus, e uma dessas palavras se destaca na nossa mente, é Deus falando conosco. No caso dele, por ele ser romano, ele não se achava digno de que Jesus entrasse em sua casa, mas ele expressou uma fé na palavra. E é tudo que Deus espera que nós venhamos fazer hoje. No 9, pois também eu sou
homem de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. O comentário, nem mesmo em Israel, isto é, nem mesmo na terra escolhida para receber as sagradas escrituras, onde Deus realizou tantos sinais e milagres por meio dos profetas, o Senhor Jesus encontrou uma fé como a daquele oficial romano. Mas que tipo de fé era essa que chamou tanto a sua atenção? É a fé na palavra de Deus e na sua autoridade. Se para muitos os milagres realizados pelo Senhor Jesus não eram suficientes para que crescem nele, para aquele homem bastava apenas uma palavra. E quando nós estamos realmente na fé, uma palavra é suficiente. Ela nos traz a restauração da saúde. No 11. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Por causa da fé, né, que essa pessoa expressou. Por causa da fé que esse centurião expressou. No 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Os filhos do reino nada mais são que os próprios judeus, né? Que desprezaram a palavra, desprezaram o próprio Senhor Jesus. Então, hoje, não despreze a palavra que você ouve. Não despreze a igreja que você frequenta. Se esse pastor, essa igreja te ensina a palavra de Deus, ele é homem de Deus e está te ensinando a você andar nos caminhos de Deus, nos passos de Jesus, né? Agora Lucas, nós vamos saltar para Lucas capítulo 7, porque nós estamos lendo a Bíblia justamente em ordem cronológica, então nós estamos seguindo não a ordem dos capítulos, nem da disposição em que está na Bíblia, mas na ordem cronológica. Capítulo 7, versículo 1. E depois de concluir todos esses discursos para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar a seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, você diz assim, mas é outro? Não, é o mesmo. Mas agora por visão de outras testemunhas. O que acontece? Aqueles homens, né? Esse homem centurião, ele fez uma boa coisa para a sinagoga da época, né? Ele já expressava um amor pelos judeus, pela nação de Israel, pelo Deus de Israel. Então, eles foram em busca de Jesus pelas obras que ele havia feito. Mas, com certeza, ele estava ali também no meio. Outras pessoas. Foi a forma que aquelas pessoas testemunharam para Lucas, para ele poder escrever. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo, meu criado, sarará. O comentário, uma palavra. O centurião era um oficial romano responsável por 100 soldados, mas esse número também podia variar. Porém, mesmo sendo um estrangeiro, ele teve entendimento perfeito do poder criador da palavra do Senhor Jesus. O comandante viu que a autoridade do Salvador era suficiente para realizar qualquer feito. Além disso, ao dizer, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, o centurião mostra humildade e conhecimento das tradições judaicas. Isto é, ele sabia que um judeu ficava cerimonialmente impuro quando entrava na casa de um gentio. O Senhor Jesus se maravilhou com a fé e com o temor do centurião romano, a ponto de afirmar que nem mesmo Israel encontrou fé igual. Então, são vários pontos de vista, né? E esse é um dos pontos de vista de alguém que viu, né? Por isso que a Bíblia, ela se torna tão verídica, né? Já foi constatado que os evangelhos realmente são verdadeiros e autênticos por essas diferenças, né? Nós podemos olhar para um copo de água
e ver de forma diferente. Eu posso dizer que ele está meio cheio e você dizer que está meio vazio. Então são pontos de vista diferentes. No 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder e digo a este vai e ele vai, e outro vem e ele vem. E o meu servo faz isto e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. O comentário: que fé é essa? O estimado servo do centurião não estava mais sobre a sua autoridade, e sim vivendo sobre o domínio cruel da doença. No entanto, o oficial romano reconheceu que a autoridade do Senhor Jesus suplantaria o efeito devastador daquela enfermidade. O centurião teve fé absoluta na palavra do Salvador e a colocou acima de tudo. Por isso, o Senhor também o exaltou sobre todos os filhos de Israel. Poucas vezes nas Escrituras vemos Jesus se admirando de algo, pois como o Senhor e Criador do universo, ao lado do Pai, o que pode maravilhá-lo? No entanto, vemos que ele aprecia sobremaneira a fé pura e irrestrita depositada na sua palavra. Quanto mais você crê na palavra de Deus, mais ela vai se cumprir. Existe mais de 8.000 promessas de Deus para nós. A principal é o recebimento do Espírito Santo. Quanto mais você crê, mais ela vai se cumprindo na sua vida. 10. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Comentário: o encontro das duas multidões. O Senhor Jesus estava a caminho da cidade de Naim, junto com muitas pessoas que se alegravam com os seus sinais. Por outro lado, vinha uma viúva acompanhada de um grande grupo a caminho da sepultura. Aqueles que estavam com o Salvador refletiam vida, esperança e júbilo, mas os que estavam com a viúva expressavam a imagem da morte, do desespero e da tristeza. Podemos dizer com isso que o encontro da vida e da morte se deu à porta da cidade. Essas duas multidões podem representar dois tipos de pessoas. Quem caminha com o Salvador se beneficia da sua presença e das suas dádivas, mas quem está longe dele peregrina rumo ao sepulcro da própria alma. E eu vejo também que tudo aconteceu na hora certa, no momento certo, porque Jesus chegou na hora certa e eles estavam saindo na hora certa. Há problemas que acontecem, situações que se levantam, mas Deus permitiu porque o nosso testemunho também será grande. No 13, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. O comentário diz: não chores. Essa ordem do Senhor, aquela mãe enlutada, parecia impossível de ser cumprida. Mas se ele dizia isso, era porque iria ajudá-la. O Salvador tem disposição em socorrer os que estão vivendo em tristeza e sofrimento. Por isso deseja arrancar a raiz de aflição que atormenta o ser humano. Só permanece chorando quem não tem a esperança de que será socorrido por Deus. 1 Tessalonicenses 4,13 diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. O que deixou o Senhor Jesus com íntima compaixão não foi ela ter chorado, mas é aquilo que Jesus veio fazer, né? Às vezes a pessoa quer comover a Deus com as suas lágrimas, com suas lamentações, mas isso não resolve o problema. O que Deus precisa ver é a fé. Quando ele falou não chores, ele então tocou justamente numa parte sensível, que ela estava chorando e era compreensível. Ela era viúva e o filho morreu. Mas Jesus quis usar a fé dela, despertar a fé dela quando disse: não chores. Por que não devo chorar, né? No 14, chegando-se, tocou a esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. O comentário:
O simples toque. Tocar o esquife ou o caixão era o que todos os religiosos evitariam ao máximo fazer para não ficarem cerimonialmente impuros. Mas para restaurar a vida daquele jovem, o Senhor Jesus não se importou em tocar. Ao fazer isso e ordenar levanta-te, o Salvador fez reviver o que estava morto. E assim a alegria voltou àquela mãe aflita. Esse grandioso milagre, além de ter sido um sinal messiânico para os judeus, é a prova de que Deus se compadece dos que caminham angustiados no cortejo da vida. Ele está pronto a vivificar os mortos espirituais e a ressuscitar aqueles que prosseguem para a condenação eterna. E nós vemos o Senhor Jesus tocando no leproso, no morto. Ele não se preocupa com aquela tradição, né, que eles tinham, porque Jesus veio trazer a vontade de Deus. Esses eram desprezados, mas esse Deus amava. 15. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Então, eu falo a você, mãe, pai, a você, filho, filha, irmão, enfim, você que vem lutando pelo seu familiar. Vai chegar a sua vez que Deus também vai tratar do seu familiar e ele vai se converter. No 17, correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Comentário. És tu aquele que havia de vir? Preso, João Batista enviou 2 dos seus discípulos para perguntar ao Senhor Jesus se ele era realmente o Messias. O que motivou a isso não fica claro nas Escrituras, mas podemos considerar que os sofrimentos na prisão podem ter estremecido a confiança e a paciência do profeta em aguardar a manifestação do Messias. Isto é, João nutria o desejo de ver logo o Filho de Deus julgado e punindo os pecadores. Contudo, as notícias que ele ouvia sobre o Salvador tinham a ver com os seus atos de poder e com a sua grande misericórdia para com os perdidos. Eu acho que é autêntica também a pergunta dele, né? Quantas pessoas chegam na igreja e falam: será que eu estou na igreja certa? Será que Deus existe? Né? E Deus confirma, olha lá, 20. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres anuncia-se o Evangelho. O comentário do 22. Ide e anunciai a João. O Senhor Jesus já havia dado numerosas provas de que era o Messias esperado, mas na frente dos discípulos de João reiterou sua missão. Todas as profecias se cumpriram nele e em sua obra. Por isso, era impossível não saber que ninguém, exceto Deus, podia fazer o que ele fazia. No entanto, embora a nação de Israel visse tudo isso, grande parte não creu no Salvador. Muitos esperavam um libertador político, mas o Todo-Poderoso fez muito mais. Enviou o seu Filho como libertador espiritual da humanidade. Por isso, o Senhor Jesus nos libertou da escravidão do pecado, que é espiritual, mas que nos aprisiona também fisicamente. Bom, eu paro por aqui. Quando o Senhor Jesus falou dos sinais, mostrou os sinais, isso era suficiente para João, quando ouvisse, cresce. E quantas pessoas hoje vê sinais na igreja, milagres, através da água, do óleo ungido, da oração da fé? Quantas pessoas presenciam testemunhos gloriosos e ainda assim permanecem incrédulas à palavra de Deus? O que é mais preciso para que você creia? A palavra de Deus é a prova evidente de que Jesus, ele quer continuar os seus milagres hoje através de você. Então permaneça crendo. Não espere mais sinais. Se entregue. Tenha uma fé compromissada com Jesus, tá bom?
Que Deus ilumine você até o próximo vídeo.